O inimigo silencioso que destrói seu sucesso todos os dias e você nem percebe. Existe um inimigo que vive em silêncio dentro de você. Ele não aparece de forma clara, não te enfrenta diretamente, mas está sempre ali, disfarçado de boas intenções. Enquanto você acredita que está tomando decisões conscientes, ele puxa os fios invisíveis que controlam suas escolhas, suas reações e até mesmo seus fracassos. Ele é o responsável por te afastar do sucesso sem que você perceba, porque te convence de que já está no caminho certo. Esse inimigo é o ego, o sabotador interno que transforma pessoas talentosas em prisioneiras de si mesmas. Ele não destrói de forma explosiva, mas aos poucos, corroendo cada tentativa de mudança com a falsa sensação de controle. Você já se perguntou por que tantas pessoas inteligentes, disciplinadas e ambiciosas nunca alcançam o que desejam? Por que mesmo com tanto conhecimento, continuam repetindo os mesmos erros ano após ano? É porque o ego se disfarça de confiança. Ele faz você acreditar que sabe o suficiente, que está pronto, que é melhor do que os outros. E esse é o primeiro passo para o declínio. O ego é o inimigo do progresso porque transforma aprendizado em ameaça. Ele faz você se defender de qualquer crítica, rejeitar qualquer ideia nova e se proteger de qualquer possibilidade de estar errado. Assim, ele te mantém estagnado, preso dentro de uma bolha onde tudo parece sob controle, mas nada realmente evolui. Pense nas vezes em que você discutiu apenas para provar um ponto, não para aprender algo. Nas vezes em que você sentiu inveja do sucesso de alguém, mas disfarçou dizendo que aquela pessoa teve sorte. Ou nas vezes em que uma oportunidade passou diante dos seus olhos e você a ignorou porque acreditou que estava acima dela. Esse é o ego agindo, de forma sutil e constante. Ele alimenta a necessidade de ser admirado, de ser reconhecido, de parecer forte. Mas o preço disso é alto. Você começa a viver para manter uma imagem, não para crescer de verdade. O ego cria uma ilusão confortável. Ele te faz pensar que o mundo está te observando o tempo todo. E por isso, você precisa mostrar força, sabedoria e superioridade. Mas, na verdade, quase ninguém está prestando tanta atenção em você quanto você imagina. E enquanto você gasta energia tentando provar algo para o mundo, o tempo passa e sua evolução para. Esse é o inimigo silencioso que destrói seu sucesso todos os dias. Ele não precisa te atacar, porque você mesmo faz o trabalho por ele, quando deixa o orgulho decidir o que é melhor para você. Ryan Holiday explica que o ego é o obstáculo mais poderoso entre o que você é hoje e o que você poderia se tornar. Ele bloqueia o aprendizado porque transforma a humildade em humilhação. E é exatamente por isso que tantas pessoas promissoras nunca atingem o auge. O ego não quer que você seja melhor. Ele quer que você se sinta melhor, e isso são coisas completamente diferentes. Um busca evolução, o outro busca conforto. Um exige esforço, o outro oferece a falsa sensação de vitória imediata. E essa é a armadilha perfeita, porque quanto mais você alimenta o ego, mais ele enfraquece sua consciência. A verdade é que o ego não tem rosto, mas assume o seu. Ele fala com a sua voz, usa os seus argumentos e se disfarça de autoconfiança. É por isso que é tão difícil reconhecê-lo. Ele se esconde atrás do seu discurso de determinação, da sua busca por reconhecimento, da sua necessidade de estar certo. O ego é o inimigo mais inteligente que você enfrentará, porque ele te convence de que não existe. E enquanto você acredita que está no controle, ele está te guiando em direção ao mesmo ciclo de autossabotagem que destrói sua clareza, seu foco e sua capacidade de crescer. Esse inimigo é silencioso, mas o impacto dele é ensurdecedor. Ele enfraquece suas relações, reduz sua empatia e transforma qualquer crítica em ameaça. O ego cria muros onde deveriam existir pontes. Ele impede que você ouça conselhos, que aceite feedbacks, que reconheça o valor de quem está ao seu redor. Ele não quer que você aprenda, ele quer que você vença discussões. E é por isso que o ego destrói o sucesso, porque o sucesso real
não vem da comparação, vem do crescimento. E o ego odeia crescer, porque crescer exige admitir que você ainda não sabe tudo. Hoje você vai descobrir como esse inimigo silencioso atua dentro de você, sabotando seus resultados, drenando sua energia e te mantendo preso a padrões que você acredita já ter superado. Vai entender por que a maioria das pessoas não consegue enxergar o próprio ego e como ele se disfarça de autoconfiança para continuar comandando silenciosamente. E mais importante, vai aprender a dominar esse adversário antes que ele destrua o que você ainda nem construiu. O ego é o inimigo que te faz lutar guerras que não precisavam existir. E enquanto você não aprender a controlá-lo, ele continuará te controlando. Sabe aquele momento em que você critica alguém por ser arrogante, mas no fundo sente uma ponta de satisfação por se considerar diferente? Essa sensação sutil, quase imperceptível, é o ego em ação. Ele não aparece com um rosto ou um nome, mas se manifesta toda vez que você precisa provar que tem razão, que sabe mais, ou que está um passo à frente dos outros. Ele vive dessa comparação constante, como um vampiro que se alimenta de pequenas doses de superioridade. E o mais perigoso é que você acredita que isso é normal, porque o ego te convence de que ele é apenas autoconfiança. Mas não é. Autoconfiança é saber o que você é capaz de fazer. Ego é acreditar que já fez o suficiente. O ego não grita, ele sussurra. E justamente por isso é tão difícil perceber quando ele domina sua mente. Ele te convence de que as falhas dos outros são piores que as suas. Faz você rir das quedas alheias, mas esconder as suas. Ele te transforma num juiz severo dos erros dos outros e num advogado complacente dos seus próprios. Assim, ele mantém você cego, incapaz de enxergar o que realmente precisa mudar. Porque admitir que há algo errado exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade é o que o ego mais teme. Ryan Holiday ensina que o ego é o maior inimigo do aprendizado, e o motivo é simples. Quem acredita que já sabe tudo, para de escutar. Quantas vezes você ouviu um conselho valioso e o ignorou porque achou que a pessoa não entendia a sua realidade? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque você acreditou que não tinha nada a aprender ali? É assim que o ego trabalha. Ele cria uma barreira entre você e o crescimento. Ele transforma a humildade em fraqueza, feedback em ofensa e autocrítica em ameaça. Mas o mais cruel é a forma como ele distorce sua percepção. O ego é o mestre da distorção. Ele muda a maneira como você interpreta os acontecimentos para que tudo pareça se encaixar na narrativa que ele criou. Quando algo dá certo, ele te convence de que é mérito exclusivo seu. Quando dá errado, ele te faz procurar culpados fora de você. E nesse jogo de distorções, você perde a conexão com a realidade, porque a verdade se torna perigosa demais para o ego aceitar. A conexão humana começa quando o ego se cala, mas ele raramente se cala por vontade própria. Ele precisa ser exposto, questionado, desafiado. É por isso que tantas pessoas inteligentes se sentem perdidas, vazias, emocionalmente cansadas. Elas não percebem que não estão lutando contra o mundo, estão lutando contra elas mesmas. O ego cria um inimigo invisível dentro de cada um de nós. Um inimigo que prefere ter razão do que ser feliz, que prefere manter a imagem de força do que admitir o medo, que prefere parecer sábio do que aprender de fato. Essa é a armadilha mais perigosa. O ego não destrói o sucesso de forma direta. Ele faz algo muito mais sofisticado. Ele te convence de que está tudo bem, que você está certo, que sabe o suficiente, que está evoluindo. E enquanto você se apoia nessa falsa segurança, a vida vai passando. E as oportunidades também. O ego te dá a sensação de controle, enquanto te prende numa estagnação confortável. Ele é como um piloto automático emocional, conduzindo suas reações, suas escolhas e até o tom da sua voz quando se sente ameaçado. O primeiro passo para vencer esse inimigo é reconhecê-lo, admitir que ele está presente. E isso exige coragem, porque o ego se alimenta da negação. Toda vez que você pensa,
Isso não é sobre mim. Ele vence mais uma batalha. E enquanto você foge do espelho, ele cresce em silêncio. O ego adora quando você acredita que não tem ego. É nesse ponto que ele se torna mais perigoso, porque assume o controle total da sua percepção. O desafio é começar a perceber o ego nas pequenas coisas, na forma como você reage a uma crítica, no impulso de interromper alguém para corrigir, na pressa em explicar o próprio ponto de vista, no incômodo quando alguém é elogiado na sua frente. Nessas reações sutis está a raiz de um comportamento que limita seu crescimento e destrói sua clareza mental, porque cada uma delas reforça a ideia de que o seu valor depende da comparação com o outro. Quando você entende isso, algo muda. Você começa a perceber que o verdadeiro poder não está em parecer mais inteligente, mas em se tornar mais consciente. A força não está em vencer discussões, mas em dominar as próprias emoções. O ego quer provar, o eu consciente quer entender. O ego quer controle, o eu consciente quer evolução. E esse é o ponto onde a transformação começa. O instante em que você decide parar de proteger a imagem e começar a fortalecer a essência. O ego te isola, mas a consciência te conecta. E essa conexão é o que separa quem vive em constante conflito de quem encontra verdadeira paz interior. Porque quando você entende o que te domina, você deixa de ser controlado. E o silêncio que o ego tanto teme é o mesmo que abre espaço para o autodomínio e o crescimento. O ego é um mestre em disfarces. Ele veste a roupa da confiança, fala com o tom da razão e se esconde por trás do seu discurso de convicção. Ele te faz acreditar que está no controle, quando na verdade está te conduzindo por caminhos que te afastam do crescimento. A mente humana é programada para proteger o próprio senso de identidade, e o ego se aproveita disso. Ele transforma qualquer tentativa de mudança em uma ameaça, porque mudar exige admitir que algo precisa ser melhorado, e o ego não suporta essa ideia. Ele prefere que você viva preso em um ciclo previsível de erros do que aceitar a vulnerabilidade de aprender algo novo. A mente sabotadora age em silêncio, manipulando pensamentos e emoções. Quando você adia um projeto importante, diz que é falta de tempo, mas, no fundo, é o ego te protegendo do risco de falhar. Quando você evita pedir ajuda, diz que é independência, mas é o ego com medo de parecer fraco. Quando você não reconhece o mérito dos outros, diz que é senso crítico, mas é o ego se recusando a dividir o brilho. Ele se infiltra nas intenções mais nobres e as transforma em justificativas convincentes para a estagnação. E é por isso que a autossabotagem é tão difícil de identificar, porque ela se disfarça de lógica, coerência e até de sabedoria. Ryan Holiday explica que o ego é o que separa o iniciante do mestre. O iniciante quer aprender, o mestre quer continuar evoluindo. Mas o ego faz você acreditar que já atingiu o topo. Ele mata a curiosidade, reduz a humildade e destrói a disposição de errar. E é justamente o erro que constrói o aprendizado. Sem a coragem de errar, não há espaço para descobrir nada novo. É por isso que o ego é o inimigo da genialidade. Ele transforma o talento em vaidade e o potencial em limitação. A neurociência explica esse processo de forma precisa. O cérebro humano é moldável, capaz de se adaptar e se reconfigurar, um fenômeno chamado neuroplasticidade. Mas o ego interrompe esse processo porque cria resistência à mudança. Quando você acredita que já sabe o suficiente, o cérebro reduz a abertura para novas conexões neurais. Ele para de buscar aprendizado, porque o ego já decretou que não há nada mais a ser absorvido. É como se a mente se fechasse dentro de uma fortaleza de certezas, e cada tentativa de entrada de uma nova ideia fosse vista como uma invasão. O ego também atua no sistema de recompensa, controlado pela dopamina. Cada vez que você recebe elogios ou reconhecimento, seu cérebro libera dopamina, gerando prazer. O problema é que o ego transforma essa liberação em dependência. Ele faz você buscar mais reconhecimento, mais validação, mais aplausos. E sem perceber, você se torna um escravo da opinião alheia.
Seu foco deixa de ser o crescimento genuíno e passa a ser o prazer momentâneo de ser admirado. Isso destrói a clareza mental, porque o seu comportamento deixa de ser guiado por propósito e passa a ser guiado por aprovação. Essa dependência da dopamina é o combustível da mente sabotadora. Você começa a agir apenas para sentir a recompensa emocional. Publica algo não para compartilhar, mas para ser notado. Trabalha não para evoluir, mas para ser reconhecido. E o pior é que, quando o elogio não vem, o ego cria ressentimento. Ele te convence de que o mundo não te entende, que as pessoas não valorizam o seu esforço e transforma a frustração em arrogância silenciosa. Assim, o ciclo da autossabotagem se completa. O ego te impulsiona a buscar reconhecimento, te decepciona quando não o encontra e te afasta do crescimento que viria se você simplesmente buscasse servir em vez de provar. O ego também sabota sua resiliência emocional. Ele faz você reagir mal a críticas, desistir diante da rejeição e se fechar quando algo dá errado. O ego não lida bem com a dor, porque ela fere sua imagem idealizada. Mas a dor é o que forma a força mental. Sem dor não há aprendizado real. David Goggins chama isso de embrulhar-se na dor, o ato de usar o desconforto como ferramenta de evolução. O ego, no entanto, faz o oposto. Ele te convence de que o desconforto é um sinal de fraqueza e assim te impede de crescer. Há também a armadilha da validação. Ela é sutil, mas devastadora. O ego faz você se esforçar mais para ser visto do que para ser eficaz. Você começa a buscar o olhar de aprovação e não o resultado real. A validação se torna o combustível que mantém a ilusão acesa. Só que, quanto mais você depende dela, mais frágil se torna, porque o valor pessoal deixa de vir de dentro e passa a depender do aplauso dos outros. E quando o silêncio chega, o ego desmorona, arrastando sua autoestima junto. O vício da comparação é outro dos truques do ego. Ele transforma o crescimento em uma competição constante. Você passa a medir seu progresso pela régua dos outros, e isso nunca termina bem. Sempre haverá alguém com mais sucesso, mais dinheiro, mais visibilidade. E o ego, em vez de te inspirar, usa isso para te diminuir. Ele transforma a admiração em inveja e motivação em frustração. É uma armadilha sem fim, porque quanto mais você se compara, mais você se desconecta de quem realmente é. O ego não quer que você evolua. Ele quer que você vença, mesmo que a vitória seja inútil. Ele quer ter razão, mesmo que isso te custe o aprendizado. Ele quer parecer forte, mesmo que isso te mantenha fraco. Ele quer que você brilhe, mas nunca que você ilumine. A mente sabotadora é o reflexo dessa guerra interna entre o desejo de crescer e o medo de perder a imagem de controle. E enquanto essa batalha continua, o tempo passa e o seu potencial se dissolve em justificativas convincentes. Desde cedo, somos treinados a buscar aprovação, aplaudidos quando acertamos, corrigidos quando erramos. A mente aprende, então, que o valor está no resultado, não no processo. E essa é uma das raízes mais profundas da ansiedade moderna. Vivemos tentando atender expectativas, as nossas, as dos outros, as do mundo. A expectativa é um fardo invisível que molda comportamentos, decisões e até sonhos. Ela dita o que devemos ser, o que devemos ter e o que devemos conquistar. Mas, como ensina Simon Sinek, o problema não é o que fazemos, mas o porquê fazemos. E a maioria das pessoas nem percebe que está vivendo para um porquê que não é seu. A expectativa cria um abismo entre quem você é e quem acha que precisa ser. Você começa a se medir por padrões que não definiu, e isso gera um sentimento constante de insuficiência. Não importa o quanto conquiste, o ego sempre sussurra: não é o bastante. Essa voz interior, alimentada por comparações e validações externas, cria um ciclo de insatisfação permanente. É o mesmo mecanismo que George S. Clason descreve ao falar sobre o ouro. A riqueza que vem rápido se vai ainda mais rápido. O mesmo vale para a aprovação. Quando ela vem de fora, ela é volátil. A expectativa é um contrato silencioso que você assina sem ler.
Ela promete felicidade em troca de desempenho, mas o pagamento nunca é entregue. Você cumpre metas, conquista títulos, atinge números e ainda assim sente o vazio. É o que Charles Duhigg chama de loop do hábito. O cérebro associa esforço à recompensa, mas quando a recompensa é ilusória, o esforço se torna vício. Você continua tentando preencher o vazio com mais resultados, mais reconhecimento, mais conquistas. E o ciclo se repete. A neurociência explica que o cérebro humano tem um viés de antecipação. Ele libera dopamina não quando alcança algo, mas quando acredita que está prestes a alcançar. Isso significa que vivemos em um estado de eterna busca. E quando o objetivo é moldado pela expectativa dos outros, você nunca chega a lugar nenhum. É como correr em uma esteira emocional. O movimento é intenso, mas não há progresso real. Greg McKeown, autor de Essencialismo, ensina que a clareza é o antídoto para a expectativa. Quando você sabe o que é essencial para si, o que realmente importa, o peso do resto desaparece. Mas enquanto viver tentando provar algo, você estará sempre sobrecarregado. A expectativa é como uma mochila cheia de pedras invisíveis. Cada deveria é uma delas. Eu deveria ser mais produtivo. Eu deveria ser mais confiante. Eu deveria estar mais à frente. E sem perceber, você se curva sob o peso de ideias que não te pertencem. Essa carga invisível é a razão pela qual tantas pessoas talentosas desistem no meio do caminho. Não por falta de capacidade, mas por excesso de cobrança. A mente não suporta o fardo de viver uma vida de performance constante. David Goggins fala sobre a armadura do sofrimento, a capacidade de suportar a dor para se tornar mais forte. Mas há uma diferença entre dor que fortalece e dor que destrói. A primeira vem do crescimento. A segunda vem da tentativa de ser o que o mundo espera que você seja. Quando você vive sob o domínio da expectativa, cada erro se torna uma sentença e cada crítica uma ferida. Você passa a temer o julgamento e o medo se torna um filtro para todas as suas ações. Isso destrói a autenticidade. A espontaneidade desaparece, substituída por cautela. E o mais perigoso é que você começa a confundir aceitação com amor. Você acredita que precisa atender padrões para ser digno de afeto, e isso te aprisiona emocionalmente. O paradoxo é que a verdadeira liberdade só nasce quando você decepciona as expectativas certas. Quando entende que dizer não ao que não ressoa é, na verdade, um ato de coragem. A expectativa é um espelho torto. Ela mostra uma imagem de sucesso que não tem a sua forma. E quanto mais você tenta se encaixar, mais perde a nitidez de quem realmente é. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, ensina que a mente reproduz aquilo em que acredita. Se você acredita que precisa corresponder para ser amado, viverá eternamente tentando provar algo. Mas, se acreditar que já é suficiente, passará a agir a partir da abundância e não da carência. Essa é a chave da autolibertação, mudar a crença que sustenta o peso da expectativa. Quando você para de viver para corresponder, começa a viver para expressar, e é aí que a autenticidade floresce. A expectativa te prende no que vão pensar de mim, enquanto a consciência te liberta no o que eu quero criar no mundo. O primeiro te mantém em dívida, o segundo te coloca em movimento. O que o mundo realmente precisa não são pessoas que atendam expectativas, mas pessoas que desafiem padrões, que, como diria Simon Sinek, inspirem os outros a agir. Porque, no fim, a maior contribuição que você pode dar não é ser perfeito, é ser verdadeiro. Em um mundo que glorifica a pressa, o silêncio se tornou subversivo. Somos ensinados a preencher cada segundo com estímulo, notificações, sons, opiniões, ruídos. A ausência de som assusta, porque nela não há distração, há confronto. Quando o barulho cessa, a mente revela o que o ruído escondia: medo, dúvida, ansiedade, lembranças que tentamos evitar. Mas é justamente nesse vazio que mora o poder da transformação. James Clear, em Hábitos Atômicos, explica que as pequenas pausas são onde a consciência desperta. O silêncio
é o intervalo entre o impulso e a reação, o espaço em que o cérebro pode escolher diferente. Sem ele, repetimos padrões automáticos. A mente condicionada vive no modo responder, nunca no modo refletir. E enquanto não cultivamos o silêncio, seguimos reagindo às mesmas circunstâncias com as mesmas respostas. E chamamos isso de destino. O silêncio é o campo fértil do autoconhecimento. Greg McKeown afirma que, se você não definir o que é essencial, alguém o fará por você. O silêncio é onde essa definição acontece. Ele nos força a olhar para dentro e confrontar o ruído interno que mascaramos com distrações externas. É o momento em que as máscaras do ego caem e a verdade surge nua, às vezes incômoda, mas sempre libertadora. Neurocientificamente, o silêncio é um reset cerebral. Pesquisas mostram que momentos de quietude aumentam a neurogênese, o nascimento de novos neurônios, especialmente no hipocampo, região ligada à memória e aprendizado. Em outras palavras, o silêncio literalmente cria espaço para novas possibilidades mentais. Mas como estamos viciados em estímulo, o silêncio parece uma ameaça ao cérebro dopaminérgico acostumado a gratificações instantâneas. A busca constante por ruído é, na verdade, uma fuga de si mesmo. É o ego tentando evitar a vulnerabilidade de se escutar. O barulho é um anestésico moderno. Ele impede que você sinta. E o problema de não sentir é que também não se cura. Como diz T. Harv Eker, você só pode mudar aquilo que reconhece. O silêncio é o espelho que revela o que precisa ser transformado. O silêncio também é uma forma de resistência. Em um mundo de opiniões inflamadas, ser capaz de ouvir e não apenas reagir é um ato revolucionário. Simon Sinek defende que os grandes líderes falam por último. O silêncio deles não é ausência de opinião, mas presença de escuta. É a sabedoria de quem entende que falar sem compreender é desperdiçar energia. O silêncio não é vazio, é presença. É a ausência de ruído que permite ouvir o que realmente importa, o próprio propósito. É no silêncio que as ideias amadurecem, que a intuição se manifesta, que a clareza surge. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, descreve o subconsciente silencioso como o canal de comunicação entre a mente e a inteligência infinita. É nesse estado de quietude que a inspiração floresce, o tipo de sabedoria que não se encontra em livros, mas no interior de uma mente em paz. A dificuldade é que o silêncio exige coragem. Coragem para ouvir o que se esconde por trás da agitação. Coragem para reconhecer os próprios ruídos mentais e emocionais. E coragem para permanecer presente, mesmo quando a mente implora por distração. Mas é dessa coragem que nasce a transformação real. Quando você começa a cultivar o silêncio, tudo muda. As reações impulsivas diminuem, as decisões se tornam mais conscientes e o foco retorna. O silêncio restaura a clareza, e a clareza é o que separa quem vive no automático de quem vive com propósito. A vida moderna te ensina a falar mais, postar mais, produzir mais, mas nunca a parar. E é justamente a pausa que renova o sentido de tudo. O silêncio é o lugar onde o barulho da mente cessa e a sabedoria começa a sussurrar. David Goggins diz que a mente só se fortalece quando você a confronta. O silêncio é esse confronto. Ele é o treino invisível que molda a força mental. É o espaço onde você se reencontra com quem era antes do mundo te dizer quem deveria ser. O barulho te distrai. O silêncio te reconstrói. A necessidade de controle é um disfarce sofisticado do medo. Tentamos controlar tudo. Resultados, pessoas, circunstâncias, até o futuro. Como se o mundo devesse obedecer à nossa vontade. O ego adora o controle porque ele lhe dá uma ilusão de poder. Mas o paradoxo é brutal. Quanto mais você tenta controlar, mais se torna prisioneiro daquilo que teme perder. Ryan Holiday, em O Ego é Seu Inimigo, diz que o controle é a armadilha mais sutil do sucesso. No início, o controle parece disciplina, foco, responsabilidade. Mas, com o tempo, ele se transforma em rigidez, ansiedade e sofrimento. O controle absoluto é o terreno onde a frustração floresce,
porque a vida, por natureza, é imprevisível. O que o ego chama de domínio é, na verdade, resistência à realidade. O ser humano teme o caos porque o caos revela a sua impotência. Mas é no caos que o crescimento acontece. Greg McKeown ensina que a clareza não nasce do controle, nasce da escolha. A sabedoria está em escolher o que depende de você e soltar o resto. É aqui que a maioria falha. Confundimos responsabilidade com onipotência. Achamos que é nosso dever evitar erros, impedir falhas, garantir resultados. Só que isso não é liderança, é medo disfarçado de eficiência. O controle é o veneno das relações humanas. Ele mata a espontaneidade, sufoca o amor e destrói a confiança. Quando tentamos controlar alguém, estamos dizendo silenciosamente: eu não confio em você. E quando o outro sente isso, o vínculo se rompe. É o que Simon Sinek chama de círculo de segurança. Ambientes de confiança só existem onde há liberdade. Quanto mais você tenta controlar, menos seguro o outro se sente, e mais instável tudo se torna. Charles Duhigg descreve em O Poder do Hábito que o cérebro busca previsibilidade para reduzir o estresse. O controle é um reflexo desse instinto primitivo, mas no mundo moderno ele se transforma em obsessão. Planejamos cada detalhe, tentamos eliminar riscos, mas acabamos eliminando também as possibilidades. A criatividade morre no ambiente do controle, porque criar é, essencialmente, aceitar o desconhecido. Dr. Joseph Murphy dizia que o subconsciente trabalha melhor quando você relaxa. Quando você tenta forçar o controle, bloqueia o fluxo natural da mente criativa. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força faz, mais escapa. A vida flui do mesmo jeito. Ela precisa de espaço para acontecer. O controle é um tipo de prisão elegante. Parece segurança, mas é confinamento. Você cria regras, rotinas, planos, e quando algo sai do esperado, entra em colapso. Isso acontece porque o ego não tolera o imprevisto. Ele enxerga qualquer desvio como ameaça. Mas a sabedoria não está em evitar o inesperado, está em aprender a dançar com ele. Benjamin Hardy e Dan Sullivan, em The Gap and the Gain, mostram que o controle mantém você preso na lacuna entre onde está e onde gostaria de estar. O ganho vem quando você solta, quando para de medir, comparar e exigir. É quando você substitui o preciso controlar tudo por posso confiar no processo. Esse simples deslocamento mental muda tudo. T. Harv Eker ensina que a forma como você faz uma coisa é a forma como faz todas as coisas. Se você tenta controlar a vida, é provável que também tente controlar as pessoas, o tempo, até as emoções. Mas o controle é uma ilusão. A única coisa sobre a qual você tem domínio absoluto é o seu estado interno. Todo o resto é fluxo. O controle é o vício dos inseguros. E a cura não é desistir, é confiar. Confiar que você é capaz de responder, mesmo quando não pode prever. Confiar que o universo não está contra você, mas te moldando. Confiar que a incerteza não é ameaça, é matéria-prima da transformação. A verdadeira liberdade não é poder fazer tudo do seu jeito. É não precisar mais que tudo aconteça do seu jeito. E quando você entende isso, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de aprendizado. Você para de lutar contra o que é e começa a cooperar com o que está sendo. A rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. É a entrega consciente de quem entende que o controle é uma ilusão e que a fluidez é o único caminho para a paz. Como dizia Ryan Holiday, a humildade é o antídoto para o ego e a aceitação é o antídoto para o controle. Ninguém acorda um dia e decide fracassar. A queda raramente é um evento súbito. Ela é construída em silêncio, em pequenas concessões, justificativas sutis e distrações que parecem inofensivas. É o tipo de queda que não se sente até ser tarde demais. A pessoa continua se movendo, trabalhando, sonhando, mas por dentro, algo essencial já começou a ruir. O ego, silenciosamente, inicia o processo de autossabotagem enquanto convence você de que está tudo sob controle.
Ryan Holiday explica que o ego é uma força traiçoeira porque se disfarça de confiança. Ele não chega com arrogância explícita, mas com pequenas distorções. Você já sabe o suficiente. Você é melhor que eles. Você não precisa mais aprender. Essa voz, a princípio protetora, se torna a semente da queda. Ela te afasta da curiosidade, da vulnerabilidade e, principalmente, da humildade. É o momento em que o aprendizado para e a estagnação começa. A queda invisível começa quando o reconhecimento se torna mais importante que o propósito. Quando o prazer de ser admirado substitui o prazer de evoluir. O ego te convence de que você precisa ser notado. E nesse processo, você começa a moldar sua vida para agradar os outros, não para servir à sua verdade. Benjamin Hardy chama isso de vitória de fachada. Parecer bem-sucedido enquanto internamente se sente cada vez mais vazio. E é nesse ponto que o sucesso pode se transformar em prisão. O reconhecimento externo cria dopamina, e a dopamina cria dependência. Você começa a precisar da aprovação dos outros para se sentir bem. Cada elogio se torna um vício, e cada crítica uma ameaça. Aos poucos o foco muda. Você não trabalha mais para crescer, mas para manter a imagem, e o preço disso é a autenticidade. George S. Clason, em O Homem Mais Rico da Babilônia, fala sobre a sabedoria que se perde no excesso de orgulho. O mesmo vale para qualquer área da vida. O orgulho te impede de ouvir conselhos, de pedir ajuda, de admitir erros. E sem humildade, não há progresso. O ego transforma a experiência em arrogância e a confiança em cegueira. A partir daí, o declínio não é uma questão de se, mas de quando. O mais perigoso é que a queda invisível não parece uma queda. No início, tudo parece bem. Você ainda produz, ainda sorri, ainda é elogiado. Mas aos poucos o entusiasmo desaparece. O propósito se torna tarefa. As vitórias perdem o brilho. E o que antes era paixão, vira obrigação. Essa é a assinatura da queda invisível. Quando o sucesso deixa de te preencher e começa a te esvaziar. Charles Duhigg explica que o cérebro humano busca repetição porque ela dá segurança. É por isso que, mesmo quando o ego começa a corroer o significado, continuamos agindo no automático. A mente prefere a previsibilidade do tédio ao desconforto da mudança. Assim, você continua preso ao mesmo ciclo, acreditando que está avançando, quando na verdade está girando em círculos. A queda invisível também se manifesta quando você começa a rejeitar críticas. Toda vez que alguém tenta te alertar, você encontra uma justificativa. É o ego tentando preservar a ilusão de perfeição. E quanto mais você defende sua posição, mais distante fica da verdade. É um mecanismo psicológico que protege a autoestima, mas destrói o crescimento. O aprendizado morre quando o orgulho governa. Simon Sinek observa que líderes extraordinários são aqueles que mantêm a humildade mesmo no topo. Eles sabem que o sucesso é transitório, que a admiração é volátil e que a relevância precisa ser conquistada todos os dias. Quem ignora isso, cai. Não por falta de talento, mas por excesso de ego. A queda invisível é silenciosa, mas suas consequências são devastadoras. Ela destrói a confiança, o foco e o propósito. Faz você acreditar que está certo, quando na verdade está se afastando daquilo que realmente importa. É um declínio interno que antecede o fracasso externo. Mas há um detalhe que poucos percebem. A queda não é o fim, é o espelho. É a chance de enxergar o que o sucesso havia escondido. Quando a ilusão se rompe, a verdade finalmente aparece. E com ela, a oportunidade de recomeçar de forma autêntica. Ryan Holiday diz que o ego é o inimigo antes, durante e depois do sucesso. Domar o ego é o único caminho para que a queda se transforme em aprendizado, não em ruína. Porque cair não é o problema. O problema é continuar mentindo para si mesmo depois que caiu. A queda invisível é o momento em que o personagem precisa morrer para que a pessoa renasça. E isso, embora doloroso, é o início da verdadeira ascensão. Toda verdadeira transformação começa depois da queda. O ego precisa quebrar para que o ser possa se revelar.
Quando tudo o que sustentava sua identidade desmorona, o status, o reconhecimento, o controle, é aí que o verdadeiro crescimento começa. É o ponto em que você deixa de viver para impressionar e começa a viver para compreender. Essa é a ascensão interior, o renascimento silencioso que acontece quando o orgulho se rende à consciência. Ryan Holiday ensina que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Quando você desloca o foco do eu para algo maior, algo se reorganiza dentro de você. A energia antes gasta em provar o próprio valor se transforma em força para evoluir. A ascensão interior é o momento em que você para de lutar contra o mundo e começa a colaborar com ele. Napoleon Hill afirmava que o fracasso traz consigo a semente do mesmo valor do sucesso. A queda expõe as fraquezas que o ego escondia e, ao encará-las, você reconstrói sua força sobre bases sólidas. É nesse processo que a autoconfiança deixa de ser uma máscara e passa a ser um estado de clareza. Você não precisa mais se afirmar, porque compreende que o valor real não vem da aparência, mas da consciência. A ascensão interior é, antes de tudo, um processo de desapego. Desapego do resultado, da validação, da necessidade de estar certo. É quando você percebe que não precisa mais de garantias, porque aprendeu a confiar em si mesmo. Dr. Joseph Murphy dizia que a fé é a mente em harmonia com o invisível. Essa fé não é religiosa, é psicológica. É a convicção de que, mesmo sem controle, você é capaz de lidar com o que vier. Gary Keller e Jay Papasan, em A Única Coisa, mostram que o foco é o alicerce da maestria. A ascensão interior começa quando você decide simplificar. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o essencial com profundidade. É entender que a verdadeira grandeza não vem da amplitude, mas da consistência. Enquanto o ego busca intensidade, a consciência busca constância. Benjamin Hardy descreve esse estado como autotranscendência, quando você deixa de agir por motivação e passa a agir por significado. Nesse ponto, o desempenho não depende mais de recompensas externas, mas de um alinhamento interno. A disciplina se torna natural. O trabalho ganha propósito e o progresso deixa de ser obrigação para se tornar expressão. A neurociência explica que quando você muda o foco do eu para o todo, o cérebro ativa circuitos ligados à empatia e ao bem-estar. A dopamina do reconhecimento é substituída pela serotonina da conexão. Você deixa de viver em busca de picos e passa a viver em estado de presença. Essa mudança química é o que transforma o comportamento, a energia e até a saúde mental. A ascensão interior é o ponto de virada em que o ego deixa de comandar e passa a servir. Ele ainda existe, mas agora sob domínio da consciência. Você não tenta mais provar quem é, apenas expressa o que é. A mente se torna um instrumento, não um tirano. O ruído interno se dissolve e dá lugar à clareza. David Goggins costuma dizer que a mente só se fortalece no desconforto. A ascensão interior é isso, permanecer consciente no meio do caos. Não fugir, não negar, não reagir, apenas observar e escolher com sabedoria. É a vitória da lucidez sobre o instinto. E o que vem depois dessa ascensão é um tipo de paz que não depende das circunstâncias. É a serenidade de quem não precisa mais vencer para se sentir inteiro. O sucesso se torna consequência natural, não mais o objetivo. O foco se desloca do ter para o ser. E esse é o ponto onde a maioria nunca chega, porque exige morrer para a velha identidade e nascer para a consciência. Quando você entende que a luta nunca foi contra o mundo, mas contra a própria ilusão, o fardo se dissolve. O inimigo silencioso que antes destruía seu sucesso, agora se torna seu mestre. Ele te mostra onde o orgulho ainda vive, onde o medo ainda governa e onde a liberdade ainda precisa florescer. A ascensão interior não é um estado permanente, é um caminho, um exercício diário de humildade, presença e autodomínio. É o ato de escolher, a cada instante, entre o ego e a consciência. E quanto mais vezes você escolhe a consciência, mais leve tudo se torna.
A verdadeira vitória não é derrotar o inimigo, é integrar o inimigo. Porque quando o ego deixa de ser um obstáculo e se torna um aliado, a mente finalmente encontra equilíbrio. E nesse momento, você percebe que nunca precisou conquistar o mundo para se sentir completo. Bastava conquistar a si mesmo.